Ministro Luiz Roberto Barroso estabelece novas regras para o uso de câmeras corporais por policiais do estado de São Paulo. Ministro do STF, Flávio Dino, não aceita as explicações dadas pela Câmara dos Deputados sobre a aprovação das emendas indicadas por comissões. Bandeira tarifária verde para a conta de luz é definida pela ANEEL para o mês de janeiro, o que significa a ausência de custos extras para o consumidor. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, fecha o ano com uma taxa abaixo do esperado pelo mercado financeiro. Deputados da Coreia do Sul aprovam o impeachment do presidente interino Han Duck-soo. Ele foi destituído nesta sexta-feira. Donald Trump anuncia que retomará a prática de manter famílias de imigrantes irregulares em centros de detenção. A prática foi interrompida durante o governo de Joe Biden. Baixo estoque de sangue no fim do ano preocupa hemocentros de todo o país e pode prejudicar atendimento médico para pacientes que precisam. Fóssil de dinossauro com mais de 100 milhões de anos é encontrado no Maranhão. A espécie ainda é desconhecida pelos pesquisadores. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, não aceitou as explicações dadas pela Câmara dos Deputados sobre a aprovação das emendas indicadas por comissões. A petição da Câmara, que pede o desbloqueio dos 4 bilhões e 200 milhões de reais, foi enviada à Corte na madrugada desta sexta-feira. Mas o ministro Flávio Dino considerou as informações insuficientes. O repórter Bruno Tibério tem mais informações direto de Brasília. Boa noite, Bruno. Olá, Kleber. Olá, você da HIT TV. Olha, esse assunto, apesar da garoa, do clima um pouco mais frio aqui na capital federal, esse assunto tem gerado muita repercussão e esquentou aqui o clima aqui da política na região. A Câmara dos Deputados enviou uma petição, então, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, o que acabou ali por contestar nessa petição as alegações de desobediência, então, às decisões judiciais relacionadas principalmente a esse bloqueio de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares. No documento, a Câmara afirma que a acusação de descumprimento é uma conclusão impossível. A decisão do ministro Dino foi tomada no dia 23 de dezembro, determinou ali a suspensão, então, do pagamento das emendas, inclusive solicitou ali, além disso, também a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para ser feita uma investigação. Investigação essa que, inclusive, já está sendo feita pela Polícia Federal. O prazo que Dino pediu para a Câmara dar a resposta seria até às 8 horas da noite do dia de hoje, algo que aconteceu. A Câmara dos Deputados alega que a exigência só vale a partir de 2025, segundo a Câmara Legislativa. Ela diz ter seguido a orientação ali do governo federal, inclusive defende que eventuais recursos ao STF sejam apresentadas, então, ao Congresso. A medida atende um pedido que foi apresentado ali por partidos e organizações da sociedade civil que acabaram por questionar a transferência e também, sem contar, o cumprimento aí das regras nas destinações desses orçamentos. De acordo com a petição, as irregularidades, elas envolvem ali um suposto bloqueio de atividades das comissões temáticas, além disso também a supressão de indicações feitas pelos presidentes dos colegiados e a assinatura coletiva de emendas ali por líderes partidários. A petição menciona que, inclusive, há um total de mais de 5.400 emendas aí como alvo da decisão judicial. A Câmara acabou por rebater muitos desses números, afirmando ali que, no máximo, as 52 comissões poderiam propor 416 emendas.
Kleber. Tá certo então, Bruno. Muito obrigado pelas informações e daqui a pouco eu te chamo novamente. E olha só, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinou hoje um decreto que encerra os contratos com 2 empresas de ônibus que prestavam o serviço na cidade. As viações Transwolf e UpBus são suspeitas de ligação com o PCC. As empresas estavam sendo monitoradas pela Prefeitura desde abril, quando o Ministério Público de São Paulo iniciou a Operação Fim da Linha, que acabou com a prisão dos presidentes das 2 concessionárias. A decisão de anular os contratos foi tomada na semana anterior, durante uma reunião que contou com a participação das secretarias da Fazenda, do Transporte e Mobilidade Urbana, além da Procuradoria-Geral do Município e da SP-Trans. A administração municipal alega que uma inspeção constatou a incompetência das empresas para cumprir os compromissos assumidos. E olha só, o governo federal publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira um decreto que adia a fiscalização do porte de armas de colecionadores, praticantes de tiro esportivo e caçadores. Essa ação só deve começar a ser feita daqui a 6 meses. A mudança na atribuição, que deixará de ser do Exército Brasileiro, estava prevista para começar em janeiro de 2025, de acordo com o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho de 2023. O adiamento atende a um pedido da própria corporação, que só assumirá a concessão, o controle e a fiscalização dos CACs a partir de 1º de julho de 2025. Segundo a direção da Polícia Federal, o pedido de prorrogação da data tem a ver com a falta de recursos e de pessoal para executar a função. Cerca de 200 policiais federais já passaram por treinamento para atuarem na fiscalização, com novas formações previstas para os próximos meses. O decreto foi assinado pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Defesa, José Múcio Monteiro. Em até 60 dias, as pastas devem apresentar um cronograma com as definições para a efetivação da transferência. O acesso a armas de fogo, inclusive as de grosso calibre e as de uso restrito como fuzis, foi facilitado no governo de Jair Bolsonaro. Durante os 4 anos do seu mandato, o ex-presidente editou decretos que reduziam as burocracias de aquisição de armamentos, além de aumentar o limite de munições disponíveis anualmente pelos CACs. Logo após assumir a sucessão de Bolsonaro, em 2 de janeiro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revogou as normas anteriores, definindo novas regras para o tema, como a suspensão de novos registros de armas por caçadores, atiradores e colecionadores, CACs, e por particulares, a redução dos limites para a compra de armas e munição de uso permitido, as suspensões de novos registros de clubes e escolas de tiro e da concessão de novos registros para CACs, e a criação de grupo de trabalho para propor nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento de 2023. E após 8 meses da enchente que devastou o estado do Rio Grande do Sul, os gaúchos seguem sentindo os efeitos do maior desastre climático no estado. Quem já era pobre ficou ainda mais. Algumas pessoas, inclusive, foram morar nas ruas e agora passam fome. Já se passaram 8 meses das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e os gaúchos seguem sentindo os efeitos do maior desastre climático do estado. Se já não bastasse a inúmeras pessoas terem que lidar com as perdas de bens e até de amigos e familiares, agora a tragédia impõe um novo desafio desconhecido até então para muitos: a fome. De acordo com dados divulgados pelo governo do Rio Grande do Sul, desde maio, a pobreza aumentou em 15,4% aqui no estado. No mesmo levantamento, um outro número chama atenção: as famílias de baixa renda cresceram 4,1%, agravando a insegurança alimentar e deixando quem já era pobre ainda mais carente. Além disso, uma outra pesquisa feita pelo Ministério Público do Estado apontou que o Rio Grande do Sul tem quase 15 mil pessoas em situação de rua. Entretanto, dispõe de apenas 2.185 vagas em albergues. Porém, este levantamento foi feito antes da enchente, ou seja, tudo indica que o número esteja defasado, considerando que muitas pessoas perderam suas casas com a tragédia climática.
Na capital do estado, moradores relatam que estão presenciando cada vez com mais frequência a presença de pessoas em situação de rua espalhadas pela cidade. E até o momento não se tem nenhum dado oficial atualizado por parte do governo sobre esta triste realidade. E veja a seguir, consumidores terão a bandeira verde tarifária na conta de luz de janeiro. E você vai ver também. IPCA 15 fecha o ano com taxa abaixo do esperado pelo mercado financeiro. Do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso estabeleceu as novas regras para o uso de câmeras corporais por policiais militares do estado de São Paulo. O ministro atendeu o pedido do governo para definir o alcance e, pela nova regra, o uso das câmeras agora será feito em operações de grande porte e naquelas que incluam incursões em comunidades vulneráveis. Então vamos voltar a Brasília para falar mais sobre esse assunto com o repórter Bruno Tibério. Pois é, Kleber, a decisão tem o objetivo de aprimorar o controle e a transparência das ações das forças militares aí na região, principalmente as forças militares de segurança pública, principalmente depois dos recentes episódios que aconteceram em São Paulo. É importante a gente destacar o caso que ocorreu recentemente, em que um policial militar acabou por jogar ali um cidadão pela ponte, né? De acordo ali com a decisão, as câmeras corporais devem ser usadas, então, em 3 situações específicas, sendo operações de grande porte destinadas à restauração da ordem pública, incursões em comunidades vulneráveis e também ações realizadas em resposta a ataques direcionados contra policiais militares. A medida, inclusive, foi tomada em resposta a um pedido do próprio estado de São Paulo, que acabou solicitando ali, então, ao STF um maior detalhamento sobre o uso obrigatório, então, desses equipamentos. Barroso, inclusive, destacou que, apesar de não ter câmeras suficientes ali para atender a todo o estado, os equipamentos disponíveis, eles devem ser ali priorizados, principalmente em regiões em que há um índice maior, então, de cometimento de crimes. Atualmente, o estado de São Paulo, inclusive, conta aí com cerca de 80 mil policiais militares em atividade, mas tem pouco mais aí de 10 mil câmeras. Geralmente, metade delas fica sendo utilizada ali pelos policiais enquanto eles estão trabalhando, e a outra parte geralmente é usada para serem recarregadas ou para fazer atualizações e manutenções que precisam ser feitas. O governo paulista anunciou recentemente a substituição das câmeras que os policiais usam atualmente por modelos que são mais modernos, que não gravam ali de forma contínua, e a aquisição de 2 mil novos equipamentos, o que totalizou ali cerca de 12 mil unidades então disponíveis para que os policiais militares possam trabalhar. Em nota, o governo de São Paulo reconheceu então a necessidade de cumprir a decisão do STF, inclusive destacou que o uso obrigatório das câmeras vai ocorrer principalmente em operações de grande porte, inclusão, seguindo justamente o que o STF determinou, desde que os equipamentos estejam disponíveis então nas áreas designadas. Kleber? Muito obrigado pelas informações, Bruno. E olha só, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, definiu nesta sexta-feira que a bandeira verde vai entrar em vigor no mês de janeiro, o que significa que não haverá custos extras para o consumidor na conta de luz. Em setembro e outubro, a ANEEL aplicou a bandeira vermelha para os consumidores de energia, o que causou um acréscimo de R$ 7,88 a cada 100 kW. O consumo médio de uma casa é de aproximadamente 150 kWh. E em dezembro, a conta de luz voltou ao patamar da bandeira verde, o que não acarreta nenhum acréscimo na tarifa. A definição das bandeiras também reflete diretamente no cálculo da inflação. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem criticado a ANEEL por fazer cobranças extras. Agora, esse será o segundo mês seguido sem valores adicionais.
E a gente muda de assunto para falar que a China abriu uma investigação contra a importação de carne bovina após o excesso de ofertas. A medida atende uma solicitação da Associação Chinesa de Agricultura Animal, que representa o setor. A China iniciou uma investigação sobre a carne bovina importada. O anúncio foi feito pelo Ministério do Comércio chinês. A análise abrange o período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2024, segundo o comunicado oficial. A entidade alega que o aumento das importações tem gerado impactos negativos na indústria nacional, com uma relação direta entre o crescimento das compras externas e os prejuízos enfrentados pelo setor. O anúncio deixou os pecuaristas brasileiros em alerta, já que a China é responsável por quase metade da carne bovina exportada pelo Brasil, o equivalente a mais de 1 milhão de toneladas vendida para o país asiático. De acordo com o Ministério de Agricultura e Pecuária, o governo federal, junto com o setor exportador, buscará demonstrar que a carne bovina exportada para a China não prejudica a indústria local. Pelo contrário, é um importante complemento à produção chinesa. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne disse em comunicado que está comprometida em cooperar com as autoridades chinesas e brasileiras e se colocou à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos e participar ativamente do processo de investigação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial, fechou o ano com uma taxa de 4,71%. E apesar do índice vir abaixo do esperado em dezembro, os dados mostram que a inflação segue pressionada e reforçam a necessidade de uma política monetária mais rigorosa para conter os preços. O Grupo Alimentação e Bebidas foi o principal responsável por essa elevação, com aumento de 1,47% no mês e acumulando 8% no ano, representando a maior contribuição para o índice anual. Itens como óleo de soja e carnes tiveram aumentos significativos em dezembro. Já produtos como batata inglesa, tomate e leite longa-vida apresentaram queda nos preços. O grupo Despesas Pessoais registrou alta de 1,36% em dezembro, influenciado pelo aumento de 12,78% no preço do cigarro, decorrente da elevação da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, a partir de 1º de novembro. No grupo Transportes, houve aumento de 0,46%, com destaque para alta de 4,43% nas passagens aéreas. O grupo Habitação representou queda de 1,32% em dezembro, impactado pela redução de 5,72% na energia elétrica residencial, resultado da adoção da bandeira tarifária verde, que não implica cobrança adicional nas faturas. O IPCA 15 é considerado uma prévia da inflação oficial e reflete as variações de preços para famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos nas áreas urbanas. E o IPCA 15, considerado a prévia oficial da inflação, como a gente acabou de ver na reportagem, registrou alta de 0,34% neste mês de dezembro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as projeções do mercado financeiro eram de uma alta superior a 0,45%, o que não aconteceu. O dólar avançou 0,19% e terminou o dia em R$ 6,19. O principal índice da Bolsa de Valores recuou mais uma vez nesta sexta-feira e fechou em menos 0,67%, aos 120.269 pontos. E olha só, o estado do Rio de Janeiro espera receber milhões de turistas de diversas regiões do mundo na virada do ano. O Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Com o Réveillon se aproximando, quem pretende visitar o Rio de Janeiro para comemorar a virada do ano já começa a correr com os esquemas de turismo e hospedagem na cidade. Há 5 dias da grande festa, mais de 80% dos hotéis do município já se encontram sem vagas. Este ano, a Rio Tour espera que o público da festa em todos os palcos da cidade seja maior do que as 5 milhões de pessoas registradas no ano passado. Segundo a estimativa da empresa, destas 5 milhões, mais de 2 milhões devem se reunir em uma das maiores e mais conhecidas
festas do Réveillon do planeta, a queima de fogos em Copacabana, na zona sul da cidade. Além da lotação na areia e nos arredores dos palcos, teremos lotação também no mar, já que 6 navios de cruzeiros foram autorizados pela Capitania dos Portos do Rio a ancorar em frente à praia para acompanhar o espetáculo. A previsão é de que 200 a 300 embarcações de menor porte, como barcos de esporte, turismo náutico e de transporte de passageiros, sejam inspecionadas também, para que possam ancorar próximo à praia. Além dos palcos principais em Copacabana, a Prefeitura anunciou que dezenas de estruturas estarão espalhadas pela cidade para que as centenas de milhares de pessoas que virão ao Rio para acompanhar a virada possam desfrutar desse momento. No último ano, a cidade do Rio faturou mais de 3 bilhões de reais com a movimentação de turistas no Réveillon. E com o aumento no número de pessoas visitando a cidade, a expectativa é que esta quantia seja ainda maior neste ano. E a seguir, primeiro-ministro da Coreia do Sul é destituído do cargo de presidente interino após a aprovação dos deputados nesta sexta-feira. E ainda, Donald Trump anuncia a retomada dos centros de detenção para manter famílias de imigrantes irregulares no país. Medida havia sido interrompida no governo de Joe Biden. Os deputados da Coreia do Sul aprovaram o impeachment do presidente interino Han Duck-soo. Ele estava no cargo há menos de 15 dias e assumiu após o antecessor ter sido afastado por decretar uma lei marcial. O primeiro-ministro foi destituído nesta sexta-feira. O presidente interino da Coreia do Sul, o primeiro-ministro Han Duck-soo, foi destituído nesta sexta-feira pelo parlamento. Este é mais um capítulo da crise política que começou com a tentativa frustrada de seu antecessor de decretar a lei marcial. O presidente do parlamento, Woo Won-sik, anunciou que todos os 192 deputados que participaram votaram pela destituição. Esta é a primeira vez na história da Coreia do Sul que um presidente interino é alvo de impeachment. Han Duck-soo assumiu o cargo após o afastamento de seu antecessor, Yoon Suk-yeol, em 14 de dezembro. Agora, o ministro das Finanças, Choi Sang-mok, assume a função de chefe de Estado interino do país. Han Duck-soo afirmou em um comunicado respeitar a decisão do parlamento. Os deputados o acusaram de ter participado ativamente da insurreição, depois que seu antecessor declarou lei marcial por algumas horas, em 3 de dezembro, em uma disputa com a oposição pelos orçamentos do Estado e alegando um suposto conluio dos opositores com a Coreia do Norte. Yoon Suk-yeol surpreendeu o país e o mundo na noite de 3 de dezembro, ao declarar lei marcial e enviar o exército ao parlamento. A medida foi derrubada na mesma noite. No dia 14 de dezembro, os deputados aprovaram o impeachment do presidente. Agora, a decisão está nas mãos da Corte Constitucional, que deve validar ou invalidar o afastamento de Yoon em um prazo de 6 meses. O ex-deputado estadual Roque Barbieri foi condenado por lesão corporal grave pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso por atirar em um vendedor de cachorro-quente. O crime ocorreu na cidade de Birigui, no interior paulista, em maio de 1995. Na época, o ex-deputado estava em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele disparou contra Aparecido Miguel de Almeida e, em depoimento, o vendedor de cachorro-quente disse que naquela noite estava voltando do trabalho de bicicleta com um amigo e percebeu um carro vindo atrás dele. Logo depois, ouviu um tiro. A bala atingiu a perna esquerda do ambulante, que ficou com algumas sequelas. Barbieri, por sua vez, alegou legítima defesa. Ele disse ter confundido a vítima com o assaltante, que momentos antes havia roubado um guarda noturno. A juíza responsável pelo caso disse que o disparo foi desproporcional e que a história do assalto não foi comprovada. O ex-deputado foi condenado a 1 ano e cumprirá os serviços comunitários. A condenação só aconteceu agora porque, no período do crime, o ex-deputado estadual tinha foro privilegiado e o processo ficou suspenso.
E olha só, o Ministério do Interior da Turquia anunciou que nos últimos 17 dias, mais de 30 mil refugiados sírios deixaram o país para retornar para casa. Mais de 30 mil refugiados sírios cruzaram a fronteira turca para retornar ao país de origem nos últimos 17 dias. A informação foi divulgada pelo ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, nesta sexta-feira. Em entrevista ao canal TGRT, o ministro afirmou que o fluxo não vai parar e acrescentou que 30% destas pessoas nasceu na Turquia. O consulado-geral turco em Alepo vai ser aberto dentro de alguns dias e será criado um escritório de gestão de imigração. A Turquia compartilha uma fronteira de mais de 900 quilômetros com a Síria e acolhe no território quase 3 milhões de sírios que fugiram na guerra civil desde 2011. As autoridades turcas esperam que o deslocamento em massa de grandes contingentes de refugiados diminua o forte sentimento anti-sírio entre a população turca. A Turquia não é o único país que anunciou o deslocamento de refugiados sírios. Autoridades jordanianas anunciaram na quinta-feira que cerca de 18 mil pessoas cruzaram a fronteira para retornar à Síria. O bilionário Elon Musk e a SpaceX, empresa de foguetes, estão sob suspeita de descumprirem protocolos federais de segurança. O empresário não teria apresentado informações de interesse do país, como, por exemplo, detalhes de reuniões com líderes estrangeiros. As preocupações com essas práticas, sobretudo relacionadas a Musk, presidente da SpaceX, resultaram em pelo menos 3 investigações federais, segundo 8 fontes com conhecimento do caso. O gabinete do inspetor-geral do Departamento de Defesa dos Estados Unidos abriu uma investigação neste ano, e a Força Aérea e o gabinete do subsecretário de Defesa para a Inteligência e Segurança do Pentágono iniciaram revisões separadas no mês passado. Além disso, recentemente, a Força Aérea Americana negou a Musk um acesso de segurança de alto nível, citando riscos potenciais associados ao bilionário. Segundo autoridades de defesa, várias nações aliadas, incluindo Israel, manifestaram preocupação quanto à possibilidade de Elon Musk compartilhar informações sensíveis com terceiros. De acordo com o jornal New York Times, internamente, a SpaceX tem uma equipe responsável por garantir o cumprimento das regras de segurança nacional do governo. Alguns desses funcionários relataram ao gabinete do inspetor-geral do Departamento de Defesa e a outras agências a negligência nos relatórios, prática que remonta, pelo menos, a 2021, de acordo com 4 pessoas próximas à empresa. Entre 2019 e 2023, a SpaceX recebeu no mínimo 10 bilhões de dólares em contratos federais com o Pentágono e a NASA, consolidando-se como uma grande empreiteira. Elon Musk é alvo dessa investigação no momento em que seu poder global cresce com suas inúmeras empresas, sobretudo a SpaceX, mas também a rede social X e a fabricante de carros elétricos Tesla, embora o empresário de 53 anos costume ignorar as regras e as convenções que não favoreçam seus interesses ou os de suas empresas. Os riscos são indiscutivelmente maiores quando se trata de questões de segurança nacional. Alguns funcionários da SpaceX estão preocupados com a capacidade de Musk de lidar com informações sensíveis, sobretudo porque ele publica abertamente no News sobre temas variados, de videogames a reuniões diplomáticas. Os temores aumentam pelo fato de Elon Musk ter uma autorização de segurança de alto nível na SpaceX, que lhe permite ter acesso a materiais confidenciais, como a tecnologia militar avançada dos Estados Unidos. E entre os nomes escolhidos por Donald Trump para compor sua equipe no segundo mandato está Tom Homan, que é ex-diretor do Serviço de Imigração de Alfândega. E ele já afirmou que vai retomar a prática de manter famílias de imigrantes irregulares em centros de detenção. Tom Homan adiantou que pais que estejam no país de forma irregular serão deportados, mesmo que tenham filhos nascidos nos Estados Unidos, que pela Constituição são reconhecidos como cidadãos americanos.
Ele esclareceu que a decisão de partir juntos ou separados caberá à família. Roman foi um dos principais idealizadores da polêmica política que, durante o governo Trump, resultou na separação de mais de 4.000 crianças de seus pais na fronteira com o México. O objetivo declarado na época era desestimular a imigração irregular. Sob sua liderança no ICE, muitas crianças ficaram sob custódia do governo enquanto seus pais eram deportados. Para viabilizar a detenção de famílias, Roman admitiu que será necessário um grande investimento em infraestrutura. Ele estimou que o futuro governo precisará de ao menos 100 mil leitos e de um orçamento inicial de 86 bilhões de dólares. Tom Roman deixou claro que o foco inicial será na deportação de imigrantes envolvidos em atividades criminosas. No entanto, ele também sinalizou que, com apoio de Donald Trump, pretende expandir o escopo das ações. Como seu cargo não exige confirmação do Senado, Roman terá liberdade para implementar as medidas de maneira imediata. A promessa de Trump e de seu futuro. Cisar da fronteira reflete uma tentativa de endurecer ainda mais a política migratória, mantendo famílias juntas nas deportações, mas sob um modelo criticado por grupos de direitos humanos e parte da sociedade americana. O governo do México está preparando um aplicativo com um botão de alerta para imigrantes diante de uma detenção iminente nos Estados Unidos, em meio às ameaças do presidente eleito Donald Trump de realizar deportações em massa assim que assumir a presidência. O aplicativo também envia um sinal para familiares da pessoa e para o Ministério das Relações Exteriores do México. O chanceler mexicano Juan de la Fuente afirmou que o aplicativo estará pronto em janeiro de 2025. O ministro também afirmou que o país tem conversado com outros governos da região de onde os imigrantes partem rumo aos Estados Unidos, como Guatemala e Honduras, para ver quais são seus próprios planos de contingência diante das ameaças de deportações em massa nos Estados Unidos. A China intensificou uma campanha nacional para convencer pessoas solteiras a namorar, casar e ter filhos. O país enfrenta uma grave crise demográfica, e os governos regionais estão até ligando, olha só, para mulheres casadas para perguntar se elas pretendem ter filhos, além de dar dinheiro para incentivar casais a terem mais de uma criança. As universidades foram solicitadas para introduzir os chamados cursos de amor para estudantes solteiros e reportagens na mídia estatal sobre os benefícios de ter filhos têm sido comuns. A população da China está encolhendo. Com o número de mortes superando os de nascimentos, aumenta a pressão sobre os governos locais para enfrentar uma perspectiva demográfica cada vez mais sombria. Pequim prometeu oferecer subsídios e cortes de impostos maiores para os pais reduzirem o custo de criar filhos. O regime, em outubro, disse que estava elaborando um plano para construir uma sociedade amiga da natalidade como parte de um pacote de estímulo mais amplo para enfrentar uma economia debilitada. Os detalhes deste plano ainda estão em discussão. Enquanto isso, mulheres casadas na faixa dos 20 aos 30 anos em todo o país têm recebido ligações de autoridades locais perguntando sobre seus planos de começar uma família, de acordo com várias pessoas que falaram com o site americano Financial Times e publicações nas redes sociais. Em alguns casos, as pessoas no outro lado da linha pediram que as mulheres comparecessem a exames corporais pré-natais. Outras foram mais diretas, oferecendo subsídios para mulheres que tivessem mais de um filho. Os casais precisam ter em média 2,1 filhos para atingir a chamada taxa de reposição populacional. No entanto, especialistas são céticos de que as medidas oficiais para aumentar a taxa de natalidade convencerão os jovens a formar famílias, especialmente com o aumento do desemprego e o crescimento econômico fraco restringindo os gastos. Apesar de Pequim estar incentivando os nascimentos, não há sinais de que tenha limitado o acesso ao controle de natalidade. E veja a seguir, hemocentros do país têm seus estoques de sangue baixos por conta das festas de fim de ano. E o que preocupa, o atendimento médico para pacientes que precisam.
E ainda, um fóssil de dinossauro com mais de 100 milhões de anos foi encontrado no Maranhão. E a espécie ainda é desconhecida dos pesquisadores. O número de suspeitos de fraude para furto de energia elétrica cresceu mais de 60% neste ano. E furtar energia é crime. E quem for pego em flagrante pode pegar uma pena de 4 anos de prisão, mais multa. Vira e mexe, a polícia está prendendo alguém por furto de energia, seja na capital ou no interior do estado. Até o mês de novembro, 168 pessoas foram levadas para a delegacia por cometer este crime. A Energisa, responsável por abastecer 74 municípios no estado, ainda não tem um levantamento do prejuízo neste ano com o furto de energia. Mas só em impostos, o poder público deixou de arrecadar 68 milhões de reais com as fraudes. Tão logo o fraudador é descoberto, ele já é cobrado pela conta que deixou de pagar. Fraude é crime, além de tudo ele é um crime. Mas tem todos os procedimentos administrativos, né? Quando se constata uma irregularidade de energia, a gente segue à risca tudo que é definido pela resolução da ANEEL e faz a cobrança dentro daquilo que é permitido na resolução. E todos nós também pagamos o pato, porque o valor decorrente das fraudes faz parte da composição de preços na revisão tarifária. Todos os custos da concessão de Mato Grosso do Sul, da Energisa Mato Grosso do Sul, são rateados pelos consumidores. À medida que eu tenho uma energia que está sendo consumida, mas não está sendo paga, esse custo acaba sendo rateado para os demais consumidores da distribuidora. Na sede da concessionária em Campo Grande, equipamentos de última geração ajudam a combater o furto de energia. Eles identificam unidades consumidoras suspeitas de fraude. A previsão da Energisa é fechar este ano com 29 milhões de quilowatts-hora recuperados. Energia suficiente para abastecer durante um mês 151 mil residências. O furto de energia também coloca em risco a integridade física das pessoas. A partir do momento que eu tenho uma ligação irregular, essa proteção pode não estar ativa. Então eu coloco em risco tanto as pessoas que estão naquele imóvel, como as que estão em volta do imóvel. Então, de fato, é uma grande preocupação para a gente, é o risco à segurança das pessoas que estão próximas a uma irregularidade. É por tudo isso que você também pode denunciar a suspeita de furto de energia. Em 2023, tinha uma média de 6 mil denúncias por mês, né, onde ele vê a irregularidade, ele aponta para a Energisa, e agora em 2024 a gente tem uma média de quase 10 mil indicações, denúncias de fraudes para a gente atuar. E com a chegada do verão, os casos de dengue aumentam consideravelmente devido ao aumento das chuvas em todo o país. O acúmulo de água faz com que a proliferação do mosquito Aedes aegypti se intensifique. O Brasil registrou mais de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue em 2024, segundo o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. Entre janeiro e outubro, mais de 5.500 pessoas perderam a vida devido à doença. O aumento em relação ao ano anterior foi de impressionantes 400%. E especialistas alertam para um novo pico de casos esperados entre março e abril de 2025. O verão, caracterizado por calor intenso e chuvas frequentes, cria condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O ciclo de vida do inseto, que dura de 7 a 10 dias, pode começar em qualquer recipiente com água acumulada. A fêmea é capaz de depositar até 1.500 ovos, que resistem a períodos de seca e eclodem ao entrar em contato com a água. Entre os focos mais comuns do mosquito estão os vasos de plantas, pneus, caixas d'água, bandejas de geladeira, calhas, baldes e garrafas. Uma vistoria semanal em casa, procurando e eliminando locais de acúmulo de água, é essencial para interromper o ciclo de vida
do Aedes aegypti. Os sintomas da dengue incluem febre alta acima de 38 graus, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, além de fraqueza, prostração e manchas vermelhas na pele. Dores atrás dos olhos também são comuns. Diante desses sinais, é importante buscar atendimento médico imediato. A colaboração da população é crucial. Adotar medidas simples, como cobrir caixas d'água, descartar corretamente objetos que possam acumular água e manter calhas limpas, pode fazer a diferença na redução dos casos de dengue. Além das medidas preventivas, os especialistas ressaltam a importância da vacinação em larga escala. A implementação da vacina contra a dengue no Programa Nacional de Imunizações é considerada uma estratégia essencial para aumentar a cobertura e prevenir novas epidemias. O baixo estoque de sangue no fim do ano preocupa o Hemosul de Dourados e pode até prejudicar o atendimento médico. Com a chegada do fim de ano, os hemocentros de todo o país enfrentam um período crítico de redução nos estoques de sangue. As festas, férias e viagens costumam diminuir o número de doadores, enquanto a demanda por transfusões muitas vezes aumenta devido ao maior número de acidentes de trânsito e emergências médicas. A queda no volume de doações nesta época pode alcançar até 50% em algumas regiões, colocando em risco o atendimento a pacientes que necessitam de transfusões urgentes. E o Hemosul de Dourados está atento a esta situação. A demanda, ela continua, né? Além das pessoas que fazem uso recebem transfusão de sangue por tratamento de câncer, cardíacos que estão fazendo cirurgia, ainda vem, né, essa questão de acidente de trânsito, de brigas devido à bebida alcoólica, então a demanda aumenta, só aumenta. A preocupação aumenta quando levada em consideração toda a rede que necessita de abastecimento de sangue sob responsabilidade do Hemosul de Dourados. Todos os hospitais de Dourados e mais 9 municípios da região, em torno de 19 hospitais da região. E além disso, nós somos uma hemorrede. Se outros hemonúcleos não tiverem a tipagem que eles precisam, eles não recorrem e vice-versa. Uma bolsa de sangue, ela possui 4 hemocomponentes, que são plasma, que ela dura 1 ano congelado, o crio sai do plasma, as hemácias que dura só 35 dias e o grande problema que a gente tem é a questão, por isso que a gente sempre recorre, são as plaquetas que duram somente 5 dias. Doar sangue é um processo simples, rápido e seguro. Qualquer pessoa saudável entre 16 e 69 anos com mais de 50 quilos pode doar, desde que cumpra os requisitos básicos. Não comer nada gorduroso antes da doação, pelo menos 24 horas sem comer nada gorduroso. Bebida alcoólica, se puder também não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Dormir bem à noite, não fazer uso de nada que venha a prejudicar quem vai doar, medicação, para quem vai receber essa transfusão. Está bem de saúde, não pode estar gripado, não pode estar resfriado, trazer um documento oficial com foto. O homem ele doa com intervalo mínimo de 61 dias de uma para outra e no máximo 4 doações no período de 12 meses. A mulher doa 3 doações no período de 12 meses, com intervalo mínimo de uma para outra de 91 dias. O Hemosul de Dourados está atendendo em novo endereço, enquanto a sede principal passa por reformas. As coletas estão sendo realizadas na Rua Oliveira Marques, 2535, no Jardim Tropical, próximo ao Hospital da Vida. Só vamos fechar no dia 31 e dia 1º, e aí recorre normal, continua normal. Segunda, quarta e sexta, das 7 ao meio-dia e meia, terças e quintas, das 7 às 11h30 e das 13 às 17h. O número de mortos após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Rio Tocantins, subiu para 9 nesta sexta-feira. 8 pessoas seguem desaparecidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão, o corpo foi encontrado fora da área de mergulho, a cerca de 16 quilômetros do ponto onde ocorreu o desabamento. Até o momento, a identidade da vítima ainda não foi divulgada. Mergulhadores realizam trabalho submerso em busca de desaparecidos de queda de ponte entre Tocantins e Maranhão. 2 motos, uma caminhonete, um caminhão de carga e 2 corpos foram encontrados debaixo dos escombros da ponte. A Marinha realizou as buscas com auxílio de mergulhadores
mergulhadores, que utilizaram uma câmara hiperbárica, levada do Rio de Janeiro, para que seja possível mergulhar em profundidades maiores do que 30 metros. A qualidade da água foi testada na área de buscas por militares especializados em defesa nuclear, biológica, química e radiológica. Até o momento, não foram constatadas alterações causadas por agentes químicos, cerca de 80 militares, que trabalham no local do acidente. A ponte que fica entre as cidades de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no estado do Maranhão, desabou no último domingo, 22, e atingiu o vão central da estrutura, que tem 533 metros. Após o fim das buscas pelas vítimas, será implementado um plano específico para a retirada dos materiais contaminantes e dos veículos submersos. Técnicos especializados e empresas contratadas já estão mobilizados para essa operação, que exige máxima precisão e segurança. As autoridades reforçam que a população deve evitar o contato com embalagens ou materiais encontrados nas margens do rio Tocantins e comunicar imediatamente às equipes responsáveis, caso identifiquem algo suspeito. As investigações sobre as causas do desabamento continuam, enquanto equipes de resgate e especialistas seguem trabalhando para minimizar os impactos humanos e ambientais da tragédia. E um fóssil de dinossauro com mais de 100 milhões de anos foi encontrado em abril de 2021, lá no Maranhão. E após 3 anos dessa descoberta, os pesquisadores disseram que se trata de uma espécie, olha só, ainda desconhecida pela ciência. Em abril de 2021, durante a construção de uma ferrovia realizada por uma empresa privada, foi encontrado fósseis de um dinossauro com mais de 100 milhões de anos em Davinópolis, no Maranhão. Após 3 anos da descoberta, os pesquisadores concluíram que se trata de uma espécie ainda desconhecida para a ciência. Os trabalhos são coordenados pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. O paleontólogo responsável pela pesquisa, Elver Luiz Maier, afirmou que se trata de uma espécie distinta dos saurópodes, e os fósseis encontrados no Maranhão podem ter parentesco com um dinossauro de outro país. Os saurópodes tinham pescoço longo, uma cabeça pequena e era herbívoro, e chegava até 8 metros de altura, 20 metros de comprimento e pesava 20 toneladas. O espécime localizado no Maranhão tem 18 metros de comprimento. Com o fim da pesquisa, os fósseis voltarão do Pará, onde estão sendo estudados, para o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia em São Luís, no Maranhão, onde devem ficar expostos. E uma sonda da NASA se tornou o objeto criado pelo homem que chegou mais perto do Sol. Ela tem ajudado, inclusive, os cientistas a entender melhor sobre a estrela. A NASA informou que a sonda solar chamada Parker está operando normalmente após completar com sucesso a abordagem mais próxima do Sol, já feita por qualquer outro objeto na humanidade. Voando para a atmosfera externa do Sol, chamada Coroa, a espaçonave passou a incríveis 6 milhões de quilômetros da superfície da estrela. O número pode parecer grande, mas nesse universo gigante é algo incrível para a humanidade. A sonda suportou a impressionante temperatura de mais de 930 graus Celsius. Parker fazia parte de uma missão para ajudar os cientistas a aprender mais sobre a estrela mais perto da Terra. Segundo a NASA, a espaçonave deve mandar mais informações sobre seu status em 1º de janeiro. A agência ainda acrescentou que Parker vai ajudar os cientistas a entender melhor como o material nessa região é aquecido a milhões de graus, rastrear a origem do vento solar e descobrir como as partículas energéticas são aceleradas até a velocidade da luz. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, ótima noite e bom fim de semana.